E aí, pessoal, vou ensinar vocês como é que faz para estimar o seu gasto energético total. É uma variável extremamente importante para a gente montar um plano direcionado, personalizado para sua rotina. Uma palavra que é muito importante aqui é estimar, não necessariamente é um valor correto, até porque se a gente utiliza outras fórmulas, né? Aqui eu trouxe a de Harris Benedict, mas se a gente utiliza outras fórmulas, vai dar uma variação. O mais importante é que você tem que ter um norte. E quando você segue a dieta por um tempo, você consegue fazer os ajustes nas calorias, tá? O mais legal disso aqui, da fórmula de Harris Benedict, é que a gente precisa apenas de três variáveis para ela funcionar. Variáveis que você tem acesso aí da sua casa. Que seria a idade, a altura e o peso, tá? Já que são fórmulas diferentes para diferentes sexos, então sexo masculino, sexo feminino, então eu vou fazer passo a passo dos dois. Aí você vê qual que você é e segue a linha de raciocínio, tá? Eu recomendo você fazer o cálculo passo a passo comigo, principalmente quando a gente entrar na segunda parte dele que tem o fator de correção. Aí vai atrapalhar um pouquinho, tá? E outra dica que eu dou para você é que se você for nutricionista, se você realmente utilizar essa ideia aqui para calcular a dieta para as outras pessoas, faz no Excel. Aí fica muito mais fácil. Eu tenho no Excel, por exemplo. Então, raramente eu uso de Harris Benedict, normalmente eu uso de Cunningham, já que eu uso a massa livre de gordura, porque é antropometria. Mas já que tem atendimento online hoje em dia, e não são todas as pessoas que têm o seu percentual de gordura, ou a sua massa livre de gordura, eu utilizo a de Harris Benedict. Então, um Excel rapidinho, é só colocar as variáveis, tá bom? Então, por o nosso exemplo aqui do nosso menino, da nossa menina, ambos terão 20 anos, 70 quilos e 1,70, tá? Primeira coisa que a gente tem que estimar, que é o que a fórmula de Harris Benedict estima, que é a taxa metabólica basal. É quanto o seu corpo gasta para manter os seus sinais vitais. Para manter você lá paradão 24 horas sem fazer nada, quanto o seu corpo gasta de energia. Uma coisa que é muito interessante na fórmula aqui de Harris Benedict é que você vai ver, mesmo a gente tendo as mesmas variáveis de idade, peso e altura, o valor dos meninos, a taxa metabólica será maior do que das meninas. Por quê? Normalmente homens têm mais. Normalmente, tá? Isso não é sempre não. Homens têm mais massa muscular do que as mulheres. Então a quantidade de massa muscular consegue elevar o seu gasto em repouso. Então, quer acelerar seu metabolismo? Tenha massa muscular. Tenha uma quantidade suficiente de massa muscular. Então, não se assusta com a fórmula aqui. Essa é a fórmula de taxa metabólica basal por Harris Benedict. Para meninas, é 655 mais 9,6 multiplicado pelo peso, altura menos a idade. E homem é a mesma coisa, multiplicado pelo peso, altura menos a idade. Então aqui você já consegue perceber que a idade é um fator marcante para a redução do seu gasto basal. Quanto maior a idade, maior esse valor aqui e é o que subtrai na conta, tá bom? Então, coisas importantes. As variáveis que a gente utiliza é a idade, a altura e o peso. Quando a gente pensa em idade, a idade é em anos. Então, no caso, 20 anos. Se quiser colocar os meses também, não tem problema. 20,3 se for 3 meses, mas não precisa. A altura não é em metros, a altura é em centímetros. Então, se você tem 1,80, você tem 180 centímetros. Se você tem 1,75, você tem 175 centímetros. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua casa, já anota no papel aí a sua idade em anos e a sua altura em centímetros. E seu peso em quilo. 70 quilos, 70,3 e por aí vai. Então, coloquei aqui nas fórmulas uma coisa que eu falo, já que não é todo mundo aí que lembra das contas não lembra muito na matemática, então primeiro a gente começa sempre pela multiplicação, tá? Então aqui tá as fórmulas das meninas e dos meninos, e a primeira coisa que eu sugiro que você faça é alterar as variáveis com seus dados. Então o peso é 70, a altura é 1,70 e a idade é 20. Depois, o que você vai fazer? A segunda etapa. Faz a multiplicação de dentro dos parênteses. Então, 9,6 multiplicado por 70 deu 672. 1,8 multiplicado por 170 deu 306. 4,7 multiplicado por 20, que deu 94. E aí você faz uma conta simples. 655 mais 672 mais 306 menos 94. Deu 1.539 calorias para essas meninas que pesam 70 quilos, 1,70 e 20 anos. A mesma coisa aqui com os meninos. E você já percebe que olha a diferença de caloria. Os meninos têm 1.746 calorias em comparação às meninas que têm 1.539 calorias. Tá bom?
Segundo fator importante. Isso aqui é a fórmula de Harris-Benedict. Pronto, você conseguiu já estimar o seu gasto sem fazer absolutamente nada. Só que você se mexe no seu dia, né? Você não fica paradão lá. Então entra o segundo fator, que é o fator atividade. O fator atividade aqui não tem relação com atividade física, de você for lá treinar musculação, sei lá, joga tênis 2 vezes na semana. Não, o fator atividade aqui seria a sua rotina sem contar a atividade física. Então pode ser uma rotina aí de sedentário, que é o que a gente chama de home office, né, que você fica o dia inteiro sentado mexendo no computador, ou você pode ter uma rotina um pouquinho mais intensa aí que você, por exemplo, é um treinador, que às vezes você tem que demonstrar alguma coisa para algum aluno. E a terceira que é aquela extremamente intensa, que você é aquela professora de jump que tem 12 horas de aula consecutivas e não para nunca e fica se movimentando. Então, obviamente, quanto menor a movimentação, quanto menos intensa fisicamente a sua rotina, menor o fator atividade. Então, muito leve, 1.3 e muito intenso, 4.6. Não compute atividade física. Atividade física vai depois, tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, os nossos meninos e meninas são sedentários, eles trabalham, eles gostam de treinar, fazem musculação, mas fazem 1 hora do seu dia, né? Do restante do tempo eles ficam aí sentados mexendo no computador e trabalhando. Então, 70 quilos, 1,70, 20 anos e 1,3 de atividade física, de fator atividade. O que a gente faz agora? Multiplicação simples. Você pega o valor que deu de Harris-Benedict e multiplica pelo seu fator atividade, que deu o total das meninas 2.000 calorias e dos meninos 2.270 calorias. Pronto, é isso. Isso seria o seu gasto mais a sua rotina sem computar a atividade física. 2.000 calorias e 2.270 calorias. Bem simples. Então, agora eu vou complicar um pouco mais, porque quando a gente começa a comparar com outras fórmulas, quando a gente começa a pesquisar um pouco os artigos, a gente vê que tem muito fator de correção aí que poderia ser aplicado. Quantidade de horas que você dorme, o próprio fator de correção é que normalmente ele está subestimando, superestimando muito o cálculo, principalmente quando a gente compara aí com a calorimetria indireta e tudo mais. Isso é importante, né? Porque quando você quer fazer um déficit calórico, você tem que comer menos do que isso. Quando você quer fazer um superávit, você tem que comer mais do que isso. Então, se você errou na conta principal, às vezes o déficit não é déficit, às vezes o superávit não é superávit. Então, se você quiser complicar um pouco mais o cálculo, então acompanhe o resto do vídeo que eu vou refazer algumas etapas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que aplicar é o fator de correção. Esquece o fator atividade. A gente vai pegar o Harris-Benedict, que foi o que a gente calculou, sem multiplicar aquele fator sedentário, no caso 1.3 ou 4.5, aí você tiver uma rotina mais intensa, e a gente vai aplicar o fator de correção do Harris-Benedict. O que mostra a literatura? Que o fator de correção para as meninas é de 14% e o fator de correção para os meninos é de 5%. Então, o que significa? A gente vai pegar Harris-Benedict, vai multiplicar por 86 e vai dividir por 100. É uma regra de 3 que eu fiz aqui transformada numa fórmula. Por que 86 para as meninas e por que 95 para os meninos? Bom, porque você tem 14% de fator de correção, então 100 menos 14 deu 86 e 100 menos 5 que deu 95, tá? Então, continuando o cálculo aqui para os nossos meninos e meninas, as meninas com o Harris-Benedict de 1.539 calorias, coloquei na fórmula 1.539 multiplicado por 86 dividido por 100, que deu 1.323 calorias. E os meninos, 1.658 calorias. Então, já teve uma mudança aqui bem drástica. Tá? Já fomos aí então de 1.539 para 1.323, 200 calorias de diferença. E dos meninos foi um pouco mais singelo, que foi de 1.746 para 1.658. Segundo fator de correção que a gente gosta de colocar é o sono. Lembrando que esse do sono aqui eu utilizo não apenas para Harris-Benedict, eu utilizo até para a fórmula de Cunningham, quando eu uso a massa livre de gordura, tá? É até interessante. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente pensa no sono é a quantidade de caloria que você gasta por hora enquanto você dorme. Se um paciente dorme 15 horas, ele tem um fator de sono diferente do cara que dorme 4, 3 horas, certinho? Por isso que é uma pergunta muito importante. Quantas horas você dorme? Então, vamos imaginar aqui que os nossos jovens aí dormem 8 horas por dia, porque é um valor normal, aí, é um valor comum entre as pessoas que eu escuto no consultório. Então, primeira coisa que você tem que pegar, eu vou fazer com os meninos agora aqui, porque já usei muito o exemplo das meninas. Dos meninos aqui, então a gente tem que pegar
o Harris Benedict, com o fator de correção, que no caso atualizado é 1.658 calorias, que foi o valor que a gente obteve há 2 slides atrás. A gente tem que pegar esse valor, 1.658, ou o seu valor que está dando, que você está fazendo a conta passo a passo comigo para não se perder, e você tem que dividir isso por 24 horas. Para quê? Para você descobrir o quanto que você gasta por hora de caloria. No caso, 69,1 calorias. Então, já que essa taxa metabólica que o Harris Benedict ele estima, uma fórmula que você fica lá paradinho sem fazer nada, então seria mais ou menos semelhante do que você dormindo. Então você sabe que por hora dormindo, você gasta 69,1 calorias. Se você dorme 8 horas, você multiplica esse valor aqui pela quantidade de horas que você dorme, no caso 8. Isso deu 552,8 calorias. É isso que o menino aqui de 20 anos, 1,70 e acho que 80 ou 70 quilos, acho que é 70 quilos, né? Gasta dormindo 552,8 calorias. E as meninas 440,8 calorias. Lembra, se ficar dúvida, se ficar confuso, se não for didático o suficiente, me avisa. Eu escrevo no comentário ali do vídeo, fica tranquilo, tá? Eu quero só ajudar. Segunda etapa, você descobre o quanto essa pessoa gasta, o quanto você gasta dormindo. Agora a gente tem que saber acordado. Para a gente estimar acordado, aí entra o fator atividade. Porque quando você não está se movimentando, quando você não tem uma rotina sedentária, você está dormindo, está em repouso, então é a quantidade de horas com sono. Agora que você se mexe, a gente tem que incluir na conta o fator atividade. Então você pega aqui o Harris Benedict, que deu com o fator de correção, que deu 1.658, e você vai multiplicar por quanto você se mexe no seu dia. Se é uma rotina sedentária, no nosso exemplo aqui, deu 1,3. Multiplicou esses dois e vai dividir por 24 horas, que é a mesma lógica que a gente aplicou quando a gente estava querendo estimar quanto você gasta para dormir. Só que agora a gente colocou o fator rotina junto, certo? E deu um valor mais alto, obviamente, de 89,8 calorias. Então, quando você está acordado, você gasta 89,8 calorias. Quantas horas você está acordado? Bom, você pega 24 e subtrai pela quantidade de horas que você dorme. Se essa pessoa dorme 8 horas, deu 16 horas acordado. Aí é uma multiplicação simples. Quantidade, quanto você gasta acordado, multiplicado por horas de sono. Perdão, por horas acordado. 89,8 multiplicado por 16, que deu 1.436,8 calorias para os meninos e 1.147,2 calorias para as meninas. Pronto. Agora você sabe das duas variáveis importantes. Você sabe de quanto o seu corpo gasta dormindo e quanto o seu corpo gasta acordado. Agora é uma adição simples, uma soma bem simples. 440,8 mais 1.147,2, que deu 1.588 calorias para as meninas e 1.989 calorias para os meninos. Quando a gente vai e compara sem o fator de correção, que é uma conta um pouco mais simples, e sem incluir o fator sono, olha a diferença aí, ó. Para as meninas com fator de correção, que a gente aplicou, fez aqui agora, 1.588 calorias. E sem o fator de correção, 2.000 calorias. Era uma diferença aí de 412 calorias. É muita coisa. Você vai fazer um déficit, normalmente a gente faz um déficit calórico de 400, 500 calorias. Se eu pego essas 2.000 e faço um déficit calórico de 412, vai chegar nesse valor aqui. Então ela não estaria num déficit, ela estaria numa dieta normocalórica. Não haveria tanta diminuição assim no seu peso, né? Não significativo. E nos meninos foi um pouco mais singelo, foi 281 calorias. Então essa é a fórmula que a gente utiliza quando a gente não tem os dados, aí quando a gente não faz uma calorimetria indireta ou não tem sua massa livre de gordura. Claro que também vai depender aí, você pode utilizar outras fórmulas, só que Harris Benedict é uma que são as mais utilizadas, tá? Eu gosto de aplicar esse fator de correção, eu gosto de aplicar esse fator sono porque ele tenta se aproximar um pouco mais do cálculo, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado e ficam tranquilos porque a conta não acabou aqui. Ainda falta a gente computar a atividade física, certo? Porque você fala, beleza, Ciro, não computei atividade física, mas eu faço esteira, eu corro, eu faço musculação. A gente vai entrando agora nas fórmulas de match. Só que eu não quis colocar nesse vídeo porque se você não faz atividade física, não é necessário agora a gente adicionar mais alguma coisa. O cálculo pararia por aqui. Mas para você que não faz atividade física, eu sugiro também você acessar esse vídeo que eu vou desenvolver ainda, mas quando eu desenvolver eu já vou colocar aqui nos comentários do vídeo. Eu vou também colocar nesse vídeo do match quanto de caloria eu preciso fazer de déficit ou de superávit calórico
para conseguir perder X quilos ou para conseguir ganhar X quilos, tá? Então a gente vai fazer também uma estimativa de cálculo. Então eu vou falar no próximo vídeo de METs e de estimativa de caloria. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e se tiver dúvidas, que ficou um pouco mais complicado esse vídeo, é só escrever aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer para responder, tá bom? Obrigado.